Em uma noite silenciosa, em meio ao murmúrio das ruas de Jerusalém, um homem se preparava para cometer o maior ato de traição da história. Mas o que teria levado Judas a beijar e trair seu mestre, aquele que ele conhecia tão bem? Aquele a quem ele havia seguido, ouvido e visto realizar milagres extraordinários? O que aconteceu para que esse discípulo, tão próximo de Jesus, se perdesse nesse caminho sombrio? Se você quer entender o mistério por trás dessa traição e como ele ainda pode refletir em nossas vidas hoje, não perca o restante deste vídeo. E para ficar por dentro de outros conteúdos fascinantes sobre história, fé e os ensinamentos da Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Vamos juntos explorar o que a palavra de Deus nos revela. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Durante 3 anos, ele esteve ao lado de Cristo, testemunhando milagres, ouvindo ensinamentos profundos e se tornando um dos seus mais próximos seguidores. No entanto, em algum momento, algo mudou dentro dele. Mas o que levou Judas a cometer tal traição? Judas não foi o único a falhar com Jesus naquela noite. Pedro, outro discípulo próximo, também o negou 3 vezes. A diferença entre os dois? Pedro chorou amargamente, arrependeu-se e foi restaurado por Jesus. Lucas 22, 61, 62, João 21. Já Judas, tomado pela culpa e desespero, afastou-se da graça. Isso nos mostra que o problema não está apenas no erro, mas em como reagimos a ele. A resposta começa a surgir em Mateus 26, 14 e 16, onde lemos: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos principais sacerdotes e disse: Que quereis me dar, e eu vô-lo entregarei. Ele negociou o preço de sua traição, 30 moedas de prata. A partir desse momento, Judas se tornou um instrumento do mal. Em Lucas 22, 3, vemos que Judas não foi apenas movido pela sua própria vontade. Entrou Satanás em Judas. Esse versículo revela que uma força maligna agiu sobre ele, conduzindo-o a cometer essa terrível traição. Essa traição foi anunciada séculos antes. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Zacarias 11, 12, 13 também menciona as 30 moedas de prata. Nada fugiu ao plano de Deus. A cruz não foi acidente, mas cumprimento de um plano redentor. A cena da traição é conhecida. Jesus, em oração no jardim do Getsêmani, é cercado por soldados. Judas, que sabia exatamente onde encontrá-lo, se aproxima dele. E ao invés de um gesto de carinho e respeito, ele o saudou com um beijo. Mateus 26, 48, 50 nos conta: Ora, aquele que o traía lhes tinha dado este sinal: Aquele a quem eu beijar, esse é, prendei-o. Um beijo, normalmente símbolo de afeto, amor e amizade, foi usado como o meio de Judas para entregar Jesus aos seus inimigos. O que essa cena nos ensina sobre o poder da falsidade, sobre as máscaras que muitas vezes usamos? Judas se aproxima de Jesus, e o que parecia ser um gesto de amor, na verdade, não era. Alguns estudiosos apontam a ganância como uma das principais motivações de Judas. Ele aceitou as 30 moedas de prata, o preço da sua alma. Em João 12, 6, vemos que ele se preocupava mais com o dinheiro do que com os ensinamentos de Jesus. Judas, ao que parece, foi seduzido pela oferta financeira e isso se tornou um fator determinante na sua decisão de trair. Outro possível motivo para a traição de Judas é a desilusão com a missão de Jesus. Muitos esperavam que Jesus fosse um Messias político, alguém que libertaria Israel do domínio romano. Mas Jesus não seguiu esse caminho. Em vez de ser um líder militar, ele pregou a paz e o perdão. Talvez Judas, preso às suas próprias expectativas, tenha ficado desiludido e buscado uma forma de forçar um confronto. Após a prisão de Jesus, Judas se arrependeu, mas de forma desesperada.
Em Mateus 27, 3, 5 lemos: Então Judas, que o entregara, vendo que fora condenado, arrependeu-se e foi se enforcar. Ele não conseguiu lidar com a culpa de sua traição, e suas últimas ações nos mostram a gravidade do pecado sem arrependimento genuíno. A traição de Judas é um aviso para todos nós. Ela nos lembra da importância de estarmos atentos às nossas motivações, de não nos deixarmos dominar pela ganância, pelo desespero ou por influências malignas. Além disso, também nos ensina sobre o valor do arrependimento genuíno e da reconciliação com Deus. Judas escolheu um caminho de traição, mas mesmo para ele, havia uma chance de perdão, caso tivesse se arrependido verdadeiramente. Embora Judas tenha tomado uma decisão fatal, sua história também nos ensina sobre o perdão de Deus. Jesus, na cruz, perdoou aqueles que o crucificaram. Uma pergunta inquietante surge. Se a traição de Judas já estava profetizada, ele teve escolha? A Bíblia deixa claro que Deus é soberano, mas também nos deu o livre-arbítrio. Judas foi responsável por suas ações. Ele fez escolhas reais. Em João 17:12, Jesus diz: Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Não foi uma questão de ser forçado a trair, mas sim de se recusar a andar na luz, mesmo tendo todas as oportunidades. Isso nos leva a refletir. Será que Judas teria encontrado perdão se tivesse se arrependido completamente e se voltado para Deus? O Evangelho de João 13:30 nos mostra que Judas estava em busca de algo mais, mas não encontrou a verdadeira paz até que o fez de maneira sincera. É importante lembrar que a traição de Judas, embora terrível, foi um elemento fundamental no cumprimento do plano de salvação. Jesus não foi pego de surpresa, mas sabia que isso era necessário para cumprir as profecias. Em Mateus 26:24, Jesus diz: O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora não haver nascido. Isso mostra a soberania de Deus em usar até os momentos mais sombrios para trazer redenção. A história de Judas também é um alerta para nós. Judas conhecia Jesus, mas não o conheceu de verdade. Ele viu os milagres, caminhou com a verdade, mas seu coração estava em outro lugar. Quantos hoje vivem o mesmo? Religiosos por fora, mas distantes de Deus por dentro. Que a história de Judas não seja apenas um relato antigo, mas um alerta vivo, uma convocação ao arrependimento, à vigilância e à rendição total a Cristo. Como podemos evitar a traição em nossas vidas? Como podemos garantir que nossas motivações estão alinhadas com os princípios de Cristo? Precisamos examinar nossos corações, fortalecer nossa fé e manter o foco em Jesus. Traições muitas vezes acontecem quando nossa confiança e fé são desviadas para outras coisas. Dinheiro, poder, desilusão. Devemos, então, cultivar a sinceridade e o arrependimento em nossas vidas e buscar uma relação profunda com Cristo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprofundando seu conhecimento sobre a Bíblia e as lições que ela nos traz, inscreva-se no nosso canal. Lembre-se, a verdadeira jornada de fé começa com a escolha de seguir a Cristo, não pelos interesses pessoais, mas pelo amor e pela verdade. O exemplo de Judas, por mais sombrio que seja, nos ensina sobre as escolhas que fazemos, as consequências dessas escolhas e, acima de tudo, a imensa graça de Deus. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe com amigos e nos diga o que achou desse vídeo. Até o próximo.